Fala galera do canal Mundo das Águas, e aí, como é que vocês estão? O El Assis aqui falando novamente. Galera, hoje a gente vai falar dos erros básicos que todo aquarista iniciante comete ao adquirir o seu primeiro beta, né? Ou pelo menos a maior parte aí dos aquaristas iniciantes, né? Então depois da vinheta, bora pro vídeo. O beta, né, eu acredito que hoje seja um dos peixes aí mais populares do aquarismo, né? Toda lojinha aí que basicamente, pô, 9 em cada 10 lojas aí de aquarismo, ou 11 em cada 10 lojas de aquarismo, botando nesses termos assim, né, possuem betas para vender, né? E acaba que é um peixinho que ele é muito popular e ele tem uma particularidade, né, algumas particularidades sobre ele que não contam, né, para as pessoas, né, quando você vai lá ver o peixe bonitinho na loja e simplesmente decide adquirir, mas muita coisa não te contam, né, sobre esse bichinho, né. O primeiro fato é que eu queria te falar sobre o beta, né, é que não, beta não serve, não nasceu para viver em beteiras, tá, galera? Aquelas beteiras lá de 1,5 litro, 2 litros que a gente vê nas lojas de aquarismo, né? O beta, né, para quem não sabe, ele tem um órgão chamado labirinto, que é um órgão que capacita ele a conseguir respirar atmosférico, igual ele fez agora, tá vendo? Ele vai até a atmosfera, né, até o topo, né, a lâmina d'água, e ele consegue extrair o ar, né, respirar, né, para fora d'água, extrair o ar de fora da água. E então por isso, né, começou essa cultura algum tempo atrás aí de que betas poderiam ser criados em beteiras, sem necessidade de oxigenação na água. E aí que entra o primeiro problema aí que a gente encontra, né, e que é o grande aí sofrimento da maioria dos betas aí no Brasil, né, e no mundo. Quando você bota um animal numa beteira de 1,5 litro, cara, de 2 litros, né, você sente, né, você vê pelo comportamento do animal, né, ele fica lá meio paradão, né, meio na dele, que ele não tá feliz, né, ali. Então você vê, esse aquário aqui que eu estou mostrando para vocês, ele possui 12 litros. Na minha sincera opinião, né, ainda é uma litragem não muito grande para betas. O ideal seria de 15 para cima, mas alguns aquaristas, assim, e a literatura até, né, recomendam de 10 para cima. De 10 litros para cima já tem como você ter um betinho. Né? Esse aquário aqui tem 12, não é o ideal ainda, na minha opinião, mas é muito melhor do que uma beteira de 1,5 litro. Né? Você vê, né, pelo comportamento do animal. Esse aqui mesmo, eu peguei ele numa loja e ele ficava numa beteira, né? Ele ficava todo paradão lá na beteira, né? E quando eu decidi adquirir ele, cara, eu trouxe ele para esse aquário aqui de 12 litros. Vocês podem observar aqui pela filmagem como o animal ele nada, né? Ele explora o ambiente, né? Como ele demonstra muito mais o comportamento natural dele, né? E isso traz uma satisfação muito grande para o aquarista, né? Ver esse tipo de coisa. O segundo ponto que eu queria falar com vocês sobre betas, né? É referente à alimentação. Também é outro ponto que basicamente não contam, né, para as pessoas quando vão adquirir betas nas lojas, né? Referente à alimentação desse bichinho. O beta, ele possui o estômago muito próximo à cabeça dele, tá? Ele é um pouco diferente dos demais peixes nesse sentido, né? O estômago dele fica aqui, numa região muito próxima à cabeça. E ele não tem um estômago muito grande. E aí um erro que muitas pessoas cometem com betas, né? É alimentar demais, dar comida em excesso para ele, né? E o que acontece? Como ele tem essa deficiência, né? Vou dizer assim, né, natural dele, se você encher ele de ração mais do que o necessário, ele vai ficar constipado, né? O organismo dele não vai conseguir digerir essa comida na velocidade correta,
né? E ele vai simplesmente ir dessa para melhor, né? Você vai perder o seu betinho. Esse, na verdade, é um dos pontos que fazem muitos aquaristas hoje perderem seus betinhos, né? Às vezes compram eles, colocam numa beteira, né? E enche de ração, né? E quando vai ver, o beta já, o animal vai definhando, definhando até partir dessa para melhor. É uma ração que assim que eu costumo dar muito para ele, né? Que para os meus betas aqui, é essa aqui da Poitara, né? Poitara Beta. É uma ração muito boa, que ele já até reconhece, já até conhece já o, aqui o frasco, né? E é uma ração muito boa, tá? Eu recomendo. E como é que eu faço para alimentá-los, né? Eu dou no máximo, cara, no máximo, 5 bolinhas dessa por dia, tá? E não dou de uma vez só. Eu vou, alimento, pego. Agora eu já alimentei ele, tá? Então eu não vou dar nesse não vou dar comida de novo. Mas assim, é no máximo aqui 5 bolinhas dessa. Somente. Taco lá dentro e geralmente eu não dou no mesmo horário. Eu vou lá assim que eu acendo as luzes do aquário, né? Para as plantas poderem fazer fotossíntese. Eu dou 2 bolinhas, aí quando vai para o final da noite eu dou mais 3 bolinhas e encerro, tá? Então assim, é uma coisa que as pessoas acabam pecando muito nessa questão de alimentação. As pessoas pegam, por exemplo, o frasco, né, enchem a mão e tacam aqui em cima da lâmina d'água, né, como se fosse alimentar algum outro peixe, né, de alguma outra espécie, né? Aí você fala assim, ah, mas aí ele come tudo. Se ele come é porque ele tá com fome. Galera, ele é um animal, né? Ele não vai saber controlar a alimentação dele, o que é bom ou ruim para ele nesse sentido. Então, é responsabilidade do aquarista, né, ter esse bom senso, né? A partir do momento que a gente escolhe para os animais, né, esse tipo de animal, tá aqui conosco no aquário, né, tira a oportunidade dele estar na natureza para estar aqui perto da gente, é da nossa responsabilidade cuidar bem dele, né, galera? Assim que eu penso. Um terceiro ponto também sobre beta, aí tem a ver com o primeiro ponto sobre a questão das beteiras, né, é a questão da filtragem, né? Uma coisa emenda a outra, né? As pessoas acham que beta podem viver em beteiras, naquela água lá paradona, né? E acabou, né? E, enfim, e você pode encher de ração que tá tudo certo. Assim como outros peixes, galera, o beta ele também precisa estar numa água na qualidade minimamente habitável para ele. Então a filtragem nesse sentido é também importante para o beta, para você ter um animalzinho aí feliz, né? E por muito tempo aí com você. Então assim, esse aquário aqui, por exemplo, eu tenho um filtro ali Hang-On, né, da Oceantec, né, básico, né? Acho que ele é 40, não, acho que é 180 litros hora, não sei, 200 litros hora, não lembro agora. Mas ele é bem basicão, mas atende esse aquário perfeitamente. Ele é mais de 10 vezes a litragem desse aquário, então atende muito bem. Você vê que a água está cristalina, o animal está super feliz, né, nadando bem, explorando bem o ambiente. E é esse tipo de ambiente aqui, esse tipo de comportamento que a gente quer ver, né, o pessoal dos nossos animais, né. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu queria passar esse recado para vocês sobre a questão dos betas. Antes de pegar o bichinho, cara, estudem, tentem montar um ambiente assim. Eu sei que às vezes as pessoas não têm, né, muitas condições, mas é importante, tá? O custo não é nem tão elevado desse aquário. Se pegar o substrato, um aquáriozinho desse aqui de 12 litros, né, um filtrozinho Hang-On básico, né, você já vai dar uma qualidade de vida, né, para o seu animal, e com certeza você vai ter ele com você por muito tempo, né? Por muito e muito tempo. Bom, galera, era isso. Eu queria passar esse recado aí sobre os betas para vocês, né? Esse canal aqui eu fundei há pouco tempo, é um canal que ainda está iniciando, então assim, o objetivo é isso, é mostrar um pouquinho mais assim do meu conhecimento que eu fui adquirindo, né, da minha vivência aí no dia a dia do aquarismo e tentar trocar essa ideia com vocês, né? Atualmente eu tenho esse aquário aqui de beta e tenho outro também aqui da minha betinha Dumbo que fica bem do lado aqui também, né? E, e é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se,
Se vocês gostaram aí, deixem um like, se inscrevam no canal. O canal tá crescendo aí de pouquinho em pouquinho, né? Mas aos poucos aí a gente vai montando aí a família, o mundo das águas. E tamo junto, valeu, abraço e fui!